Fala galera, todos vocês sejam bem-vindos ao Domingo do Trader, no episódio 11, Enfrentando a Seita. Você que já me segue há um tempo sabe que quando eu falo da seita, eu tô falando daquele mecanismo de influência das massas, né? Para fazer as pessoas acreditarem no discursinho que é interessante, seja para o político, seja para no mercado financeiro, seja para quem quer, seja para qualquer setor da economia, tá joia? Então, o objetivo aqui sempre é de tentar fazer você refletir para além do lugar comum, tá bom? Esse é o objetivo aqui do Domingo do Trader e do Trader Systematic Podcast. Meu nome é Everson Alves, eu falo diretamente da capital mundial do trade, Paulínia, no interior de São Paulo. É um prazer ter você aqui comigo. É tão prazer que eu vou pedir que você, por favor, me dê um pouco mais desse prazer e subscribe, dá o like. Se você me segue no Instagram, parabéns. Se você não me segue, vamos lá, give me pleasure. Vai lá e me segue no Telegram, Trader Systematic. Eu publico textos todo dia lá e no final de semana eu faço vídeos dando um sneak preview do que eu vou falar aqui. Tá, joia? E também dou lá uns breaking news, umas coisinhas tal, para ajudar você no seu dia a dia. Então, no Instagram, vai lá. Aí, além disso, eu tenho um grupo no Telegram que chama Trader Sistemático Oficial. O link está aqui embaixo. Para que ele serve? Para você e eu termos contato direto. Então, para você e eu não termos intermediários nessa nossa relação, você, por favor, entra lá no grupo, porque daí eu posto lá os meus conteúdos e você não precisa nem do Mark Zuckerberg e nem do pessoal do Google para entrar no meio, para ficar entre nós, tá certo? Ninguém entre nós. Between you and me is just you and me, tá bom? Então vai lá no grupo. Além disso, meu Deus, parece aquelas propagandas de infomercial, né? Mas, e tem mais, né? Tem mais. Tem o Trader Formation, que é uma iniciativa que eu criei para você que tem uma vida muito corrida e não tem tempo de fazer uma mentoria, um negócio mais longo de formação de trader. E até porque talvez você não queira ser trader, você só queira entender um pouco melhor o mercado para poder fazer suas operações, seus investimentos, etc. e tal. Então, para você, eu fiz o quê? Trader Formation. São 2 dias, 2 sábados, um no final de abril e outro no final de maio, em que eu vou te passar uma técnica, né, conceitos básicos, tá, para você já poder fazer seus próprios diagnósticos, sem depender tanto da seita, tá joia? Então, se você está interessado nisso, se isso parece fazer sentido para você, segue, clica no link aqui do Trader Formation, já tem um conteúdo gratuito lá, que é uma introdução às plataformas gráficas. Hoje vai ter um novo conteúdo para você, gratuito, para você já ir aprendendo um pouco mais. E aí na quarta-feira eu lanço o segundo lote. Já lancei o primeiro lote foi esgotado, muito obrigado a comprar o primeiro lote. Vou lançar o segundo lote de vagas para você que quer fazer uma formação rápida de trade comigo, Trader Systematic, tá bom? É isso. Feito tudo isso, thank you very much. Let's roll. Super React, né, mano? Hoje é um Super React. Tem 3 textos para fazer React hoje. É o primeiro React que eu tô fazendo e vai ser, já de cara 3. A primeira coisa que eu queria fazer, esse estava fora, mas aí eu vi e falei, puta, eu vou falar disso aqui. Né? A Folha fala aqui, né? Meta de inflação atual e realista, a ideia de lucro é acertada, diz banqueiro. Isso aqui é uma técnica de redação muito importante, que você coloca um aposto aqui, né? Vírgula, né? Então, vírgula, né? Vírgula, diz quem? Diz o caipira de Paulínia? Não, diz um banqueiro. Então, se um banqueiro está dizendo que a meta de inflação é realista, logo é realista. Porque se tem alguém no mundo que entende de inflação, é banqueiro. Então, portanto, logo, therefore, tem que ser o quê? Tem que ser verdade isso aqui. Tem que ser verdade isso aqui. Isso aqui é uma técnica de argumentação muito poderosa da língua portuguesa e de todas as outras línguas que utilizam esse de estrutura de argumento, né? E aí, que são todas. E aí, ele diz assim, para Ricardo Lacerda, BR Partners, isso é muito importante eu vou falar, porque isso é um disclaimer relevante. Isso aqui não é uma leitura reputacional. Eu, evidentemente, não tenho propriedade para falar da capacidade do Ricardo Lacerda, que deve ser um puta de um profissional, tá certo? Ninguém chega nessas funções, posições, etc e tal, não sendo de alguma forma extremamente competente e tudo mais, certo? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor do profissional. Eu estou apenas mostrando para você o que eu penso quando eu leio um negócio desse. E o que eu penso é justamente isso que eu acabei de falar.
meta de inflação atual realista, diz banqueiro. Eu olho e falo, pô, Folha, pô, técnica primária isso aí. Isso eu aprendi na quinta série com a minha professora de redação. Pô, sacanagem isso aí, né? Técnica de sempre. Tipo, é o que eu faço mesmo. Eu leio e falo, puta, que brincadeira. Você não vê o outro texto que tem, então dá ainda mais claro. Para quem sabe escrever, ainda mais claro. Para quem sabe gosta de escrever, né? Para Ricardo Lacerda, Partners, meta de 4% ou 5% seria mais adequado ao momento, certo? Então, guarde esse número, porque cada um do mercado tem um valor. Cada um do mercado tem um valor. Cada um do mercado tem um valor. O que mostra que individualmente, e é para isso que existe a teoria da política monetária, é de que individualmente, aulinha gratuita aí para o pessoal do PT, individualmente, os seres humanos não conseguem se organizar. É por isso que Rousseau, lá no Contrato Social, falou que o homem ia ter que abdicar das suas liberdades e transferir essa parte dessas liberdades para um novo agente que teria o domínio da força, que é o Estado. Então, não existe possibilidade dos seres humanos individualmente resolverem as coisas. Não existe. Outro exemplo clássico disso é o condomínio. Você bota lá iguais no condomínio, né? Porque é isso, condomínio é iguais, certo? Então, se você mora no condomínio dito como de classe A, você é um sujeito de classe A, certo? E aí o que acontece, né? Que é o síndrome das pequenas diferenças, né? Você acha que não tem briga no condomínio? Tem, né? Por quê? Porque todo mundo meio que se considera igual. Então daí, se eu sou igual a você, a sua ideia não pode valer mais que a minha, aí vira uma zona, certo? O ser humano é assim, né? E quanto mais bem-sucedido o ser humano é, mais trouxa ele fica, porque ele acha que Papai do Céu selecionou ele como o ser mais brilhante que habita a face da Terra, tá joia? Então, é por isso que existe a política, é por isso que existe o Estado. Porque se deixar o Ricardo pensar, ele está pensando no umbigo dele, que é justo. Assim como é justo lá a posição de cada um no condomínio. Mas para a política pública isso não funciona. A gente aprendeu isso. Aprendeu. Iluminismo. Tempão. Não é novo, entendeu? Eu não estou falando aqui de um negócio que surgiu no Instagram ontem e eu estou fazendo um react. Eu estou falando daquilo que é elementar, do nascimento, né? Do nascimento do poder. É Montesquieu, é uma coisa elementar, assim, certo? Então, tipo, não dá, né? Segundo ponto aqui, que daí mostra como usar dados para falar besteira. Ele fala assim, para o banqueiro, que tem sido um dos porta-vozes da preocupação do empresariado com a deterioração do crédito, veja, mais um aposto, para o banqueiro, mas não é qualquer banqueiro. Ele é o porta-voz da preocupação do empresariado com a deterioração do crédito. Porra, gramática é top, né, meu? A puta técnica de escriba é foda. Uma meta de 4% seria mais adequada ao momento e permitiria um ajuste na política monetária. Aguardem isso. Temos que ser realistas. O Brasil nunca teve uma inflação consistentemente abaixo de 4%. Vamos guardar isso aqui, hein? Primeiro, vamos lá. Uma meta, então o Lacerda, certo? Uma meta de 4,75 ou 5 seria mais adequada ao momento. Então, pause. Hit pause. Que momento? Isso aqui não quer dizer nada. Que momento? Qual é o momento? Aí eu tenho que deduzir, né? Porque quem fez a escriba aqui da Folha se preocupou muito em falar dos predicados da formação ou da atuação do sujeito aqui, mas se esqueceu de falar até mais importante no texto, que é o que é... Cadê o contexto disso aqui? Adequado ao momento. Que momento? Que momento? Momento de inflação subindo, momento de inflação caindo. Então, como eu fiz o meu trabalho diferentemente da jornalista que fez esse texto, o momento é o quê? De queda da inflação, certo? Então peraí. Então, se a inflação está caindo, por que eu estou me preocupando com uma meta mais alta do que a inflação? Não tem sentido, não tem lógico. Vou explicar de novo. O ser humano atua no ambiente, na natureza, em qualquer ambiente, também isso é elementar, básico, elementar. Não ganhei Nobel de Ciências depois que eu falei isso aqui.
O ser humano só atua no meio quando o controle está em risco. Certo? Ninguém remaneja um rio por remanejar o rio. Remaneja porque o rio precisa atingir um objetivo ou porque o rio está inundando lá a fazenda, no sítio, está inundando a cidade, etc. e tal, certo? Então, ele está fora de controle. Então, a gente precisa pôr controle. Então, seria mais adequado ao momento. Que momento? O momento que a inflação está caindo? Então, quando a inflação está caindo, quando o rio está calminho, você vai represar o rio? É essa a sua intenção? Gênio da lâmpada. É isso mesmo? Eu entendi certo isso aí. Né? Não dura o teste de 1 minuto de realidade, essas besteiras que os caras falam. E permitiria um ajuste na política monetária. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. A taxa de juros não subiu. E a taxa de juros futura está caindo. Então, não é permitir, porque quem permite o ajuste da política monetária não é nem o BC, são os compradores de títulos da dívida pública brasileira e do DI, porque é no overnight que o governo trabalha, que vai fazer o quê? Vai fazer com que os agentes econômicos percebam que a inflação está caindo. E aí eles querem antecipar o movimento do BC e aí eles vendem juros futuros, que é o que já está acontecendo no Brasil. Como eu já mostrei para vocês no vídeo passado. Tá joia? Então, diagnóstico equivocado, evidentemente, prognóstico mais equivocado ainda. Temos que ser realistas. Legal, hein? Top. O cara que não entende o momento que a gente está vivendo, que é de deflação, não entende, quer falar de realismo. Só se for realismo fantástico. O Brasil nunca teve uma inflação consistentemente abaixo de 4%. Realmente, isso é verdade. Isso aqui é verdade. Estamos juntos. Primeiro diagnóstico bom do Lacerda no texto. Isso é verdade mesmo. E aí eu posso falar aqui, nos meus 44 anos de vida, que isso é um motivo de vergonha para mim, como brasileiro. Tá joia? Porque, é importante também dizer, eu já fui muito pobre, mas muito pobre. Então fica aqui a dica para o pessoal da esquerda que às vezes me escreve, etc e tal, não sei o que, fica chateadinho, etc e tal. Vou falar para vocês, eu não tenho PhD em pobreza acadêmica, ou PhD em pobreza porque meu pai, minha mãe é rica, e daí eu fico mal, me sinto culpado, e daí eu me preocupo com os pobres por causa disso, porque eu me sinto um beneficiado face ao mundo tão injusto. Não é o meu caso. Eu fui muito pobre. Eu morei numa casinha de fundo, dividi 3 cômodos quando eu tinha 2 anos de idade, até os 10 anos de idade, tá certo? Com uma família de 4 pessoas, eu e minha mãe. Eu tinha que usar o banheiro para fora, o banheiro era para fora da casa. Então eu dispenso aula de pobreza de qualquer do mundo, beleza? Dispenso. Tá joia? Se precisar de um curso sobre pobreza, eu tenho PhD da vida, sobre como é que é ser pobre, como é que é ser usado pelo Estado. Né? Eu era criança, eu ia comprar tablita. Se você não sabe o que é tablita, gente no Google. Tablita. Tablita, que era uma tabela de preço que o governo publicava para fazer o povo. Olha como que o Brasil é top. Para fazer o povo ir lá no supermercado com a tabela na mão e brigar com o dono do mercado que estava vendendo acima do preço. Evidentemente, isso é a ideia de quem? De quem que é essas ideias? Da esquerda. Quem estava no governo Sarney, no governo Collor? Economistas da esquerda, que tem um ressentimento absurdo, Bresser, Peluso, que tem um ressentimento absurdo, assim, interno. É como se fosse o pai do Freud, saca? Da psicanálise. É um ressentimento absurdo com o capitalismo. E aí não consegue pensar que você está machucando a criança. Você está machucando o pobre, mano. Aquele que você diz que você quer defender, você está machucando o imbecil. Por quê? Porque daí o que acontecia? O dono do mercado falou assim, eu não vou vender essa porra, não. Não vou vender. Certo? Então tava eu lá, criança, trabalhando de fiscal do Sarney, minha mãe, todo mundo, porque, boa, o governo é bom, o governo quer o nosso bem, é os empresários que é filha da puta, não sei o quê, blá, 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 blá. Realmente, o cara aqui tá sendo meio filha da puta aqui, mas eu entendo, ele tá tentando fazer a dele. Certo? Daí o que se você é capaz, você faz? Eu não vou usar a força do Estado para ferrar esse cara, né? Mas eu vou aqui mostrar que ele é um puta do mal informado do cacete sobre a economia brasileira. E aí, o que acontece? O que aconteceu? O que eu sabia desde pequeno? Que o salário da minha mãe era comido pela inflação. E aí, qual foi a maior mudança de patamar de renda da história do mundo?
do mundo. Do mundo. E é impressionante, o brasileiro não fala disso. Qual foi a maior mudança de patamar de renda do mundo? Sabe qual foi? Não foi Bolsa Família. Foi do fim da hiperinflação, porque o Brasil é o único país do mundo que saiu da hiperinflação de mais de 1000%. É o único. Os argentinos não conseguiram até hoje. É o único que saiu de hiperinflação para inflação zero assim. E sabe o que acontece com o pobre quando a inflação sai de 1000 e pouco para zero? O pobre se percebe mais rico. Por quê? Porque ele começa a perceber que ele consegue planejar, ele começa a perceber que sobra mais dinheiro e o trabalho do pobre começa a valer mais. Por quê? Porque não é comido pela inflação. É por isso que a gente deveria ver uma frase dessa aqui e falar assim, porra, é assustador quando um cara da elite brasileira acha que uma inflação de 4%, abaixo de 4%, é uma besteira. Não, não é. Sabe por que não é? Porque eu não posso... Veja como que eles são maniqueístas, né? O Lacerda fez uma projeção de lucro para a empresa dele, certo? E aí tá lá, vou arbitrar aqui. Ele fez uma projeção de que o lucro da empresa dele vai ser de 10% after tax. Então, depois do imposto, depois de tudo, os sócios vão distribuir 10% de lucro da receita, certo? Entrou 1 bilhão, ele vai distribuir 100 milhões. Aí, eu sou o financeiro do Lacerda e eu tô vendo que em março não, lá em setembro, a gente vai bater essa meta. Ou seja, o Lacerda vai lucrar mais do que os 10% que ele imaginou. Na ideia aqui do Lacerda, que ele quer aplicar para a inflação, ele vai falar assim, parou, porque eu não quero ganhar R$1 a mais do que é a minha média de faturamento. Porque nós temos que ser realistas. Certo? Eu não posso ganhar mais do que isso. Evidentemente que o Lacerda não é trouxa e ele não faz isso, né? Ele pula de alegria porque ele quer o quê? Acumular capital. Agora, aqui não. Aqui a inflação está caindo, a gente pode ter pela primeira vez na história do Brasil uma oportunidade de ouro para ter taxa de partida no crescimento econômico muito baixa. E aí a gente quer o quê? A gente quer seguir um anti-raciocínio econômico. Ou seja, se a gente está tendo adequado ao momento queda da inflação, a gente não deveria parar com a política monetária. A gente deveria deixá-la terminar o ciclo, porque a gente quer começar o ciclo de crescimento econômico com a inflação mais baixa possível. Tá joia? Então, bullshits que escrevem por aí. O primeiro é esse texto aqui da Folha de São Paulo. Ridículo esse texto, com um banqueiro do bem. Aí o outro, esse aqui, também um texto, e vou só reafirmar de novo. Eu não estou atacando a reputação de ninguém. Eu só estou usando os argumentos das pessoas, do jeito que eles colocam lá nos textos que eles falam, e eu estou apontando as falhas técnicas desses argumentos. Eu estou te mostrando o que eu faço quando eu leio um texto. Então, esse aqui, temos o pior Banco Central do mundo. Eu já falo, puta, que técnica literária ridícula, né? É ridícula. Renan, você deve ser um puta de um cara, deve ser um vencedor na vida, mas, temos o pior Banco Central do mundo. É um negócio ridículo para uma chamada. É bom para um call to action, né? Mas, assim, para texto, artigo, tal, é ruim, né? Porque temos o pior Banco Central do mundo como? Em relação ao quê? Qual é o critério? Opinião do Pedro, que deve ser um puta de um cara também, top pra cacete, muito mais do que eu, que sou um caipira de jeb, três cuco, mas assim, na arte aqui do português aqui, de análise de política pública, que é o que a gente está fazendo aqui, isso aqui não quer dizer nada. Temos o pior Banco Central do mundo. A questão do conflito de interesse, então, é mais ainda doida, porque não existe, né, atividade do governo que não tenha conflito de interesse, para o bem e para o mal. Se eu colocar a Marina Silva no meio ambiente, existe um conflito de interesse. Evidentemente que deve ser um conflito de interesse do bem. Mas qual é o conflito de interesse? Vamos lá.
Um, dois, três. E o conflito de interesse é que ela tem um histórico de relação com as ONGs internacionais de meio ambiente. Seja como palestrante, seja como consultora, seja como alguém que tem projetos bancados por elas, etc. e tal. Isso torna a Marina uma pessoa má? Não. Mas é claro que se ela estiver no Ministério do Meio Ambiente, ela tem um claro conflito de interesse. Quer mais exemplos? O ministro do Trabalho do Lula, o Marinho. O Marinho foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e depois foi presidente da CUT. Evidentemente que ele tem um conflito de interesse. Com quem? Com os empresários. Por quê? Porque ele é claramente alinhado com os sindicalistas. Aí você vai falar assim, mas o que você queria? Você queria que colocasse um cara do Bolsonaro no Ministério do Trabalho? Evidentemente que não. Quem fala de conflito de interesse são esses aqui. Isso para mim é do jogo. Precisely my point. Meu ponto é justamente esse. Meu ponto é que, conflito de interesse é da natureza do governo. Por quê? Porque, o surgimento do governo é um conflito de interesse. Certo? É o exercício da força por alguém que vai ser democraticamente eleito. Se ele vai ser democraticamente eleito, quer dizer que uma parcela não vai gostar desse cara ter sido eleito. É uma verdade. Logo, cria um conflito de interesse. Isso é óbvio. Isso é da natureza do jogo, né? Então, dessa parte, daí ele fala, no texto, ele fala faz críticas lá a um membro do Banco Central, quem era membro, era da diretoria do Banco Central, etc e tal. E aí, isso como é muito fofoquinha e tal, e ataque a personalíssimo, alguém, eu vou pular essa parte, que eu acho que isso aí é deselegante e desnecessário. Vamos lá para o que vale, que é a questão da técnica. Aí diz aqui, ó, o número do Haddad fecha, o Haddad, fecha facilmente se a inflação ficar entre 6% e 10%. Vamos lá. Quem já fez alguma coisa com orçamento público na vida, qualquer coisa, seja da Câmara Municipal de Jebe Três Coco, da Prefeitura de Jebe Três Coco, ou do governador de estado do menor estado brasileiro, ou seja, da República Federativa do Brasil, ou seja, do United States of America. Você já sabe que se você tiver uma inflação entre 6% e 10%, qualquer conta do governo fecha. Porque o governo captura a inflação primeiro. Isso é aula zero de política fiscal. Aula zero. Né? E também de finanças, né? O efeito da perda do valor do dinheiro no tempo. E aí o único agente econômico que se beneficia disso é o governo por causa da forma como a tributação funciona. E aí, o que o governo, via de regra, faz? E no Brasil faz isso toda hora, criando gatilhos, planos econômicos, etc. You name it. O Brasil é especialista em criar plano. E plano para quê? Para a gente falhar e continuar no eterno atraso de nossas vidas. Porque aí, como as despesas estão travadas, isso é um trigger, certo? É um gatilho. O plano que não existe, está todo mundo falando sobre ele sem ele existir, aparentemente tem um trigger, um gatilho que trava a inflação, a despesa. Ou seja, da receita o governo pega do pobre, mas na despesa, que é na hora de fazer, pausa. Se você acredita que o Estado é um agente que altera a realidade social, certo? Como é que ele altera essa realidade social? No gasto, certo? Então, quando o governo gasta, você altera a realidade social. Por quê? Porque você transfere Bolsa Família, você transfere educação, você faz várias coisas, né? Várias coisas que melhoram o output social, né? Você melhora as oportunidades. Então, as pessoas têm acesso a certas atividades porque o governo vai lá e atua nessas atividades. Então, daí ele vê, porque aí as despesas estão travadas na inflação. Então, é o seguinte, o governo que existe só para reduzir desigualdades, ele vai capturar mais dinheiro, mas vai distribuir menos. E quem é dependente da distribuição de dinheiro no orçamento? É o rico ou o pobre? É o pobre. Mas isso aqui é um governo de esquerda. Isso aqui é um governo de esquerda. Tudo pensando no pobre. Mas tudo pensando no pobre. As receitas aumentam, é óbvio, porque está tributando de maneira invisível a renda da população. E aí, de fato, o crescimento real fica menor que estimado. É lógico. Você tem um gatilho.
Isso não fecha com esse Banco Central. Isso aqui não tem nada a ver com o Banco Central, né? Isso aqui não tem nada a ver com o Banco Central. Isso aqui tem a ver com o poder político. Quem define a meta de inflação, como disse aqui o nosso grande banqueiro do bem aqui, que falou que a ideia do Lula de alterar a meta fiscal é boa, é o presidente da República, não é o BC. O BC não é uma entidade com poder político. O BC só atua dentro do que a lei que criou, na verdade nem o Banco Central, a lei que criou a política de metas de inflação e criou mecanismos e indicadores para acompanhamento da meta de inflação, é essa norma que estabelece o que o BC pode fazer ou não, porque o BC, vai de novo com o Rousseau, o BC não está no mundo da liberdade, ele está no mundo das normas, da lei. Então, se o BC só existe e a política de meta de inflação existe porque tem uma lei falando assim, no Brasil, o cara que está no BC e os negros que estão lá no cupom, eles têm que fazer isso aqui, é isso aqui que é a sua obrigação. Certo? E isso também não é uma novidade, só você pensar. Qual que é o papel dos promotores de justiça? Qual que é o papel dos promotores de justiça? Qual que é o papel dos tribunais de contas? Qual que é o papel da justiça? Certo? Veja, que isso não acontece porque alguém fala assim, viu, eu quero. Eu sei, é um choque para o pessoal de esquerda que é tão institucionalizado, tão preocupado. Na época do Bolsonaro, eles falavam tanto sobre instituição, sobre como o Brasil estava em risco com o autoritarismo do Bolsonaro. Nada disso acontece por vontade. Isso é porque a Constituição, a lei diz que é assim. Então o BC não pode falar de 6 e 10 se a autoridade política, que é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não for lá e falar assim, eu vou aumentar a meta de inflação para 6%, para 10%. Tá joia? Veja, esse aqui fala de 6 e 10. Quanto é que fala o nosso super banqueiro? Nosso super banqueiro lá, o banqueiro do bem, fala de... Quanto que ele fala? Ele fala de 4,75, 5,25. Então você vê como que o Rousseau estava certo. Na individualidade, Rousseau, o manezão. Na individualidade, o ser humano nunca vai resolver absolutamente nada. E é por isso que o Estado existe. É por isso que tem uma autoridade monetária. Por isso que a autoridade monetária não sou eu, não é você, não é o seu amigo do boteco, entendeu? É alguém que tem um mandato para realizar certas atividades. É por isso que eu não posso chegar lá no promotor na cidade tal, ou no juiz na cidade tal, falando, viu, você vai fazer o que eu estou querendo aqui. Certo? Porque ele vai olhar para mim e falar assim, mas você não tem o requisito da formalidade, né, irmãozinho? Você não representa o Estado brasileiro. Você não está investido no cargo. Você não pode fazer isso. E aí eu tenho que shut the fuck up e cuidar da minha vida. E perceber que eu realmente sou tudo, só não tenho representatividade no Estado, certo? Que é o caso. Então, se o BC tem uma meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, ele vai atrás dessa meta, não atrás de 6 e 10. 6 e 10 ou 4, ou 75, ou 5,25. Tá joia? Né? E aí, com esse Banco Central, isso não fecha, é uma besteira, porque o Banco Central não cuida da política fiscal, né? Quem cuida da política fiscal é o Poder Executivo. O Poder Executivo não. O Tesouro Nacional, o Ministério do Planejamento e o Presidente da República. O BC está no Poder Executivo, mas ele é só uma autoridade de execução da política monetária. E uma coisa que passa batido também, e aí é porque talvez essas pessoas nunca tenham sido pobres de verdade e tal, ou esqueçam disso, especialmente se você acha que inflação não é um problema. Sabe o que acontece com a renda de um brasileiro que tem uma inflação de 6 a 10%? O sujeito que ganha 2,5 conto hoje, no final do governo Lula vai estar com 1.640. É uma perda de 34% da renda do cara, do poder de compra do cara. E é mais do que qualquer taxação de imposto de renda em vigor no Brasil. Mas vocês querem ficar discutindo aí que a inflação não tem problema? Tá tudo bem. Você sabe por que o Lula está temeroso de alterar a meta da inflação? Porque quando ele alterar a meta da inflação, a impressão digital vai ser a dele. Ele não é trouxa. Ele não é tonto. Certo? Por isso que ele quer que o Haddad faça o trabalho sujo para ele, e é por isso que ele quer que o BC, e o Haddad quer que o BC faça o trabalho sujo para ele. Por quê? Porque a partir do momento em que o Lula fizer isso, pessoas como eu vão montar um observatório de impacto na massa salarial e vou publicar todo mês como o pobre está ficando mais pobre por causa da imbecilidade do governo. Todo mês eu vou fazer isso. Até o mandato do Lula acabar. Certo? Por quê? Porque é um absurdo. É um fracasso, né?
O que ninguém entende, não é que ninguém entende, a esquerda não entende. A inflação é um tributo invisível para os pobres, ferra os pobres. Porque se você pensar aqui nos 34% da renda bruta, na verdade, para o pobre é mais. Por quê? Porque é assim, ó, o IPCA, você vai ver o gênio do mercado financeiro aqui falando. O IPCA, ele é uma média, certo? Ele é uma média. Mas se você já conversou com a sua empregada doméstica, ou como eu, se a sua mãe era empregada doméstica, você sabe que aquela inflação que está aparecendo ali no Jornal Nacional, ela não é a realidade para você. Por quê? Porque você é pobre. Então, o que acontece? A sua renda está atrelada a consumo de bens de necessidade básica. E, em geral, esses bens de necessidade básica, notadamente alimentos, eles não são afetados pela política monetária. Eu sei. Você vai ver uma besteira, o cara vai falar aqui, é isso, porque as pessoas não sabem do que estão falando. Né? Então, no fim, não vai ser 34, no fim vai ser 68. Porque vai reduzindo a renda do cara e mais o poder de consumo dele vai se esvaecendo. E quem não tem poder de consumo, o que acontece? Retrai seu consumo e fica ali aonde? No mais básico do básico. E o mais básico do básico flutua pra cacete. Tá joia? E aí, é isso que eu acho. Os petistas vão cair numa armadilha por causa disso. Eles vão ser só, se eles fizerem isso, eles vão ser só a fase transitória do Bolsonaro para um governo de centro. E vai ser merecido, né? Porque quem arrebenta pobre, para mim, não tem moral. Especialmente se disser que está tentando ajudar pobre. Então, e aí tem um outro ponto, né? A esquerda é bom de falar, tipo, o Brasil tem uma má distribuição de renda, etc. Aí fica falando patrimonialismo, né? Patrimonialismo, a Casa Grande Senzala, os rentistas, etc. e tal. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em termos de renda via trabalho, não existe nada mais destruidor do que inflação. E é por isso que a gente tem a pior distribuição de renda do mundo. Porque, se você, vou dar um exemplo que os esquerdas gostam. A China é patrimonialismo estatal, certo? Então ninguém tem os meios de produção. O Estado tem os meios de produção, tá joia? E como é que a China faz para que os chineses cresçam? Que a renda média dos chineses cresça, e daí eles consumam e aí tem a impulsão que a China está causando. Sabe como? Ter a inflação sob controle, preços baixos, por quê? Porque a renda desse chinês que não tem absolutamente nada, ela está sendo transformada pelo trabalho. Então, quando você, esquerdista de meia tigela, vier me encher o saco no Instagram para falar para mim que eu sou liberal, etc e tal, não sei o quê, deixa eu falar uma coisa para você. Quer deixar pobre bem? Controla a inflação, porque o trabalho dele vai começar a valer mais. O trabalho dele valendo mais, ele vai consumir mais. Consumindo mais, você vai ter o quê? Vamos usar uma expressão do Lula, o espetáculo do crescimento igual aos chineses. Então, dispenso aí platitudes pouco reflexivas. Segundo ponto muito importante, né? Se você olhar na história do Brasil, existe uma cisma em ferrar o pobre, né? Usando o próprio pobre como discurso, né? Como desculpa. E os economistas de esquerda são especialistas nisso. Bresser, Pereira, Beluso, Escola da Unicamp, esses caras estavam todos nos piores experimentos da história do Brasil. E aí o rapaz continua aqui, ele afirma que qualquer crítica ao Banco Central no mercado financeiro era do Lula, ou não sabe fazer conta. Eu acho que isso é bobeira, não tem nada a ver. Eu falei, quando derrubou os juros, ele tem um modelo de inflação, essa galera, não é que ele tem um modelo, não é uma planilha de Excel. Tá joia? Não é uma macro do Excel que roda lá. Não é isso. É que é a lei mesmo. Reduzir os juros da marra é absurdo. Depois subir na marra é outro absurdo. Eu já expliquei isso lá quando a gente falou do outro banqueiro lá. Mas não existe nenhuma atividade do Estado que seja negocial. Porque o Estado tem o monopólio do poder, né, mano? Então tudo é na marra. Tudo é na porrada. A polícia é na porrada. Porque é o monopólio da força. A justiça é na porrada, porque é o monopólio da ordem, certo? Da aplicação da lei, certo? O Banco Central é o monopólio do quê? É o monopólio do custo do dinheiro. É isso.
Então não tem conversa. Até em economia a gente estuda que isso se chama crowding out. Crowding out. Né? Para fazer lá a aula sobre intervenção do governo no domínio econômico, você vai aprender que é crowding out. Crowding out é o quê? O governo é tão forte, tão potente, tão intenso, que aonde ele entrar, ele arrebenta. Aonde ele entrar, ele arrebenta. Então, por exemplo, assim, você vai querer brigar com o governo da República Federativa do Brasil? Boa sorte. Porque quando ele começar a fazer a curva de juros subir, desculpa, ele tem lá 100 bilhões que ele tem que comprar de dívida todo mês e você não vai aguentar enfrentar ele. Você não vai aguentar. Você vai quebrar, tá certo? É 100 bilhões por mês, tá 1,2 bilhão por ano. Você não vai aguentar. Ele vai amassar você como a barata que você é, tá joia? E o mesmo acontece no ponto inverso. Quando ele começar a reduzir a taxa de juros, ninguém que ficar comprado em juros vai se dar bem. Ninguém. É por isso que o pessoal do juros futuro já bateu o juros futuro lá para baixo, porque ninguém vai querer ser pego na curva contrária do BC. Tá joia? Então fica aqui uma aulinha. Tá? Tudo que o Estado faz é na marra. Abre uma escola, tá certo? Uma escola de qualidade lá na cidade e tal. O que isso quer dizer para o empresário de ensino privado? Puta que pariu, fudeu. A criançada não vai querer pagar mensalidade mais. Certo? Os pais vão pagar mensalidade, mas porque tem uma puta escola de excelência aqui e tal, não sei o quê. Certo? Isso é crowding out. Isso é o governo ocupando espaço. Né? O governo vai lá e cria um hospital público numa cidade que não tinha hospital público. Quem que é o cara que tá puto com isso? O dono do hospital privado, mano. Nada que o Estado faz em nenhuma atuação do Estado é por amor. É na porrada mesmo. É no cacete. E é assim desde o contrato social de Rousseau. Não é nada de novo. É o elementar. Tá bom? E aí, quer controlar o preço da gasolina na Selic. Não é verdade. Eu acabei de explicar para vocês que a política monetária não liga para isso. E um jeito de você comprovar se eu estou louco é fazer isso aqui, ó. Você vem aqui, ó. Digita assim, ó. Vai lá no seu Google, digita assim, ó. Núcleo da inflação. Aí você vai ter aqui, ó. Ó, núcleo da inflação. Clica aqui, ó. Aí tem uma explicação aqui, por quê? Porque isso é um documento, o relatório da inflação do BC, que ficou muito conhecido quando a gente implementou a política de metas de inflação. E daí aqui não, tá explicando, ó. O núcleo é uma medida relevante para orientar a política monetária, pois ajuda a autoridade monetária a identificar e diagnosticar os choques que afetam a inflação. Ou seja, eu quero diagnosticar, eu quero saber o que está afetando a inflação e o que não está afetando a inflação. Entre choques que não estão incluídos, destacam-se choques temporários de oferta, como os resultantes de fatores climáticos comuns em alimentos. Olha, cenoura, ou sazonais comuns em itens vestuários e carnes, né? Os choques temporários, os preços afetando o índice de preço de compra são rapidamente revertidos. Sem modificar as expectativas dos agentes, não justificando uma resposta à política monetária. Eu vou ficar até em silêncio um pouco. Fique em silêncio você também um pouco. 1 minuto de silêncio. Aí, se você for aqui, ó, CPI Core Inflation. Que em inglês, núcleo, é core. Clica aqui. Vem aqui, ó, no Investing. Tá bom? O pessoal da mentoria sabe disso, eu falo isso toda hora. Galera, esquece o plano, preço cheio, vai pro core. Aqui, ó. The core, Buffett, sai daqui, vai. Ó, ai, que chato isso. Ó, os caras tomando minha tela. Ó, deselegância. Bem ao vivo, assim, aqui. Ó, olha que loucura, que define pronto. Olha que loucura. Ó, olha aqui, ó. The Consumer Price Index measures the change in the price of goods and services, excluding food and energy. O que ele usou aqui de exemplo? Gasolina e cenoura. Energy and food. Não dá, né? Não vai rolar, não vai mesmo. E daí ele faz um outro absurdo. É jogar dinheiro fora que tem o mesmo custo da dívida pública do que o Bolsa Família. Além de ser um falso silogismo, né? Porque ninguém controla a gasolina e a cenoura na Selic, na verdade, até uma coisa muito importante. Eu tenho um vídeo sobre isso. Quem me acompanha há um tempão sabe
que, na verdade, o preço da gasolina ela é um redutor do poder de consumo. Então, ela meio que atua para ajudar a inflação, a baixar a inflação. Por quê? Porque é muito simples. É uma forma indireta de taxação do poder de consumo das pessoas. Por quê? Porque isso aqui não é um gasto discricionário. Se você usa transporte coletivo, você paga. Se você usa seu carro, você paga. Se você pede um negócio com frete, você paga. Se você é empresário que está recebendo produto, você paga, certo? Então, ele se espalha pela economia e ele reduz a disponibilidade de dinheiro das pessoas. Tá certo? Então, o que acontece? A pessoa para de ir no shopping. A pessoa para de andar tanto de carro. E andar de carro é um veículo para o consumo, certo? Você pega o carro para ir no shopping, você pega o carro para ir no restaurante, você pega o carro, entendeu? Então, quando você começa a fazer isso, o que você faz? Você reduz o impulso econômico. Isso também é teoria básica da economia. Preços não discricionários, são coisas que as pessoas não conseguem escapar, que elas têm que consumir, eles reduzem a capacidade de consumo das pessoas. Logo, no longo prazo, eles vão reverter para baixo, porque vai ter que se ajustar à realidade das pessoas e à falta de disponibilidade de renda. Tem um vídeo meu sobre isso, quem me acompanha há um tempão sabe disso. E aí vai jogar dinheiro fora, que tem o mesmo custo para a dívida pública do que o Bolsa Família. Primeiro, não é verdade, a Selic é uma coisa, o custo da dívida pública é outra. O custo da dívida pública no Brasil é 10,86 e a taxa Selic é 13,75. Por quê? Porque o Brasil é um país foda, a gente é foda, tá certo? O governo brasileiro é o maior comprador de dinheiro do mundo por PIB. Não é não. Mas dentre os países, os Estados Unidos é mais. Os Estados Unidos é muito mais. Os Estados Unidos é o maior comedor de dinheiro do mundo. Mas assim, entre os em desenvolvimento, a gente de longe o que mais compra dinheiro. A gente é o país, por exemplo, que tem a maior quantidade de títulos da dívida pública americana do mundo por PIB, de longe, mas de longe. Então assim, o Tesouro Brasileiro é foda, é sofisticado. Tá meio perdido com a Haddad, mas o Tesouro Brasileiro é foda. Então o perfil da dívida pública brasileira é longa, tá certo? Tem um duration mais ou menos de 5 anos. Então você não vai ter o spot aqui, que é a Selic, definindo o custo da dívida pública. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? Aulinha aqui pro rapaz aqui. Daí ele fala assim, é jogar dinheiro fora que tem o mesmo custo para a dívida pública. Primeiro, não é. Do que o Bolsa Família. Segundo erro, não se compara uma despesa de capital, que é uma despesa decorrente de uma receita de capital, que é juros, com uma despesa corrente pura, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família é sustentado com dinheiro de receita corrente do governo. O que é receita corrente do governo? Tributos, etc e tal. Porque o artigo 15, 6, 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que um programa como o Bolsa Família é um programa de caráter permanente, é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Depois eu mostro para você no relatório do Tesouro. E isso quer dizer que ela precisa de uma fonte de receita permanente. E não existe no Estado nenhuma fonte de receita permanente que seja baseada na dívida. Tá joia? A única fonte de receita permanente que existe no Brasil é tributar mesmo. Tá joia? Tributar. Além disso, a Constituição da República tem um negócio chamado regra de ouro que impede que dinheiro da dívida, ou seja, uma receita de capital, seja usado para pagar custeio. Tá bom? Então, parou besteira. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Tá bom? Então, feito isso, está encerrado o tema do segundo React. Agora eu vou falar do React do é o bom, que é o nosso Haddad. Captação bem-sucedida para abrir caminho para a empresa. O Tesouro Brasileiro foi bem-sucedido a emitir 2,25 bilhões em títulos, títulos de dívida bonds de 10 anos. Algumas pessoas devem tentar colocar na rua novas operações de captação no mercado externo após uma bem-sucedida emissão de 2,25 bilhões pelo Tesouro Brasileiro em títulos de dívida bonds de 10 anos, em operação concluída na quarta-feira. Há expectativas até de que uma oferta possa acontecer já a partir da semana que vem, apesar das variadas incertezas que ainda rondam no mercado. Então, o que é isso? Primeiro, o Brasil não precisa emitir dívida externa. O Brasil não precisa. Por que ele não precisa? Porque a dívida, o plano de financiamento da dívida pública brasileira, ele é basicamente absorvido pelos brasileiros. Tá? Não existe gringo, credor brasileiro no sentido de dívida externa lá fora. Tem gringo que tem investimento no Brasil, por exemplo, um banco americano que tem aqui o seu CNPJ, etc e tal. No Brasil, ele é tratado como um brasileiro.
Ele não é tratado como um estrangeiro, porque ele está aqui com um CNPJ na República Federativa do Brasil, certo? Então, ele tem a mesma isonomia que qualquer outro brasileiro, qualquer outra empresa brasileira, assim como um brasileiro que abrir nos Estados Unidos uma empresa não vai ser tratado como um estrangeiro. A empresa dele vai ter a responsabilidade de uma empresa americana e os direitos de uma empresa americana. Isso é o elementar do elementar. E aí, o que acontece aqui? Essas ofertas são feitas, tá joia? Essas ofertas são feitas pelo Tesouro para criar um benchmark, certo? O que é um benchmark? É uma referência de preço. Se você pegar aqui o 10-year yield aqui, americano, ele é uma referência global de risco. Tá vendo? Pegar aqui o 10-year yield. Certo? Por quê? Porque os Estados Unidos é o risco zero do mundo, certo? Os Estados Unidos é o risco zero. E o 10-year yield é o título de referência porque é risco zero no mundo. Então, o risco zero no mundo é 3,42 hoje. Risco zero no mundo é 3,42. Mas esse risco zero é o quê? Em dólar. Por quê? Porque a estabilidade da moeda americana em relação com seus outros pares é muito maior, certo? Então, quando você quer saber assim, puxa, quanto que é o menor risco do mundo? 10-year yield, 3,41. Então, se você pegar $100 mil e você não quiser correr risco nenhum, ou quer dizer, não nem risco nenhum, se você quiser correr o menor risco do mundo, você vai lá e compra $100 mil de título de tesouro americano, 10-year yield vai te pagar 3,41% ao ano. É isso, tá bom? Como não tem mercado lá nos Estados Unidos permanente de títulos do governo brasileiro, o governo brasileiro faz o quê? Ele emite um benchmark, que é o Global 10 Years, certo? Se você olhar aqui, ó, no meu post anterior, você vai ver aqui que está aqui, ó, Global USD, tá vendo? Certo? Ó, isso aqui, ó, é demonstrativo da dívida pública federal externa, DPI, externa, tá? Então tem aqui, ó, Global USD, tá vendo? Tá vendo? O custo da dívida, da dívida pública brasileira no exterior, tá joia? Então, por que o Tesouro faz isso? Porque ele quer criar o 10-year yield brasileiro lá nos Estados Unidos. Então, ele quer ter uma referência para que um investidor que queira lá nos Estados Unidos comprar título de empresas brasileiras, ele saiba quanto que é o risco Brasil, certo? Porque se não tiver isso, esse risco Brasil vai ser calculado por modelos econométricos, planilha, certo? E isso não é uma boa, porque planilha não reflete liquidez, realidade de mercado, etc. Planilha só reflete uma opinião. Então, uma forma de você conseguir arbitrar adequadamente o risco do Brasil é fazendo o quê? Uma emissão anual. O Brasil faz emissões anuais, não fez em 2022, mas faz emissões anuais, tá joia? Do seu título de dívida pública no exterior. Porque daí ele vira uma referência para o mercado, para o brasileiro e para o estrangeiro sobre o que é o risco Brasil em dólar. E aí, tá falando, a probabilidade de que as companhias costumam acessar esse mercado, tem risco de crédito mais baixo, certo? Porque também não é para todo mundo. E alguns bancos que precisam renovar bonds. Olha só, bancos renovar bonds que perderam a eficiência na composição do índice de Basileia. Ó, renovar bonds que perderam a eficiência na composição do índice de Basileia. Regra de indicadores mínimos de capital que as instituições precisam manter em relação aos ativos. Então, o que acontece? Um banco brasileiro, ele pode ficar exposto ao Brasil e ter um título de dívida que é equivalente a capital, certo? É o título de menor risco. Ele pode ir lá, ele compra lá o título do governo brasileiro no exterior e aí ele equaciona essa exposição externa que ele tem aqui. Então, ele fica exposto ao Brasil em dólar lá fora. Então, ajuda o banco, ajuda todo mundo. E isso é um trabalho do governo brasileiro. Ele precisa fazer isso. Só que, né, a gente anda. A companhia esperava o sinal positivo. A Braskem fez uma emissão. Para ele, o sinal foi dado com a emissão de tesouro, que teve demanda de até 8,5% no processo de recolhimento de ordens. A alta demanda permitiu a redução do custo da operação e incentivou o tesouro a elevar o volume da operação, originalmente previsto em 1,5 bi.
A taxa de remuneração ficou em 6,15, bem abaixo da proposta inicialmente entre 3,5 e 6,62. Primeiros. Vamos lá. Por que teve oferta alta? Porque está emitindo no topo, né? Está emitindo no topo. O 10-year yield está no topo lá nos Estados Unidos. Então, os grandes operadores de mercado querem travar, que nem vocês travaram aqui no Brasil, que nem vocês travaram aqui no Brasil, uma taxa de remuneração alta. Então, o cara vai ter uma remuneração de 6,15%, que é um spread de quase 3 sobre o 10-year yield, com a garantia de que ele vai receber. Então, ele está travando aqui 6,15% da 10ª maior economia do mundo. Tá joia? Que é muito mais garantida do que qualquer companhia americana, muito mais garantida do que qualquer outra coisa no mundo. Você vai falar, não, é impossível. O Brasil não é mais garantido que a Apple. É. Porque esse credor aqui, desse título aqui, ele não está protegido pelo Brasil. O Brasil tem acordos com organizações multilaterais, como o BID, Banco Mundial, que dão proteção para esse tipo de emissão. Yes, fellas. Eu sou caipira, mas eu sei o meu trabalho. E aí, a proteção é de alto nível. Então, por exemplo, um brasileiro que quisesse, ele estava fechando 6,15 em dólar, tá feito. É que esse trade não vai ser bom para o brasileiro, porque o real vai subir, está subindo, e aí você vai perder dinheiro. Mas pensa num americano que precisa fazer uma operação em dólar, porque ele vive em dólar, então para ele o dólar é o que conta, 6,15 de um negócio que nunca vai ter calote, tá ótimo. Tá certo? Então veja que um over de 6% sobre o valor da moeda nos Estados Unidos hoje, certo? É top pra cacete, certo? Top pra cacete. É muito bom. Por quê? Porque não passa pela cabeça de um americano que os Estados Unidos vai ter inflação alta, maior que 2%, 3%. Ele não é trouxa, porque ele sabe que isso vai destruir o mercado de capitais americano. Ninguém é otário. Só banqueiro brasileiro, de nível de empresa de banco menor, pensa nessas coisas. Porque o Itaú não pensa nisso. O Itaú sabe que tem que ter remuneração em linha com a inflação. Garcia lembrou que a captação de $1 bilhão chamou a atenção de outros empregadores, mas as conversas logo cessaram por conta das incertezas quanto à intensidade na alta de juros americana e na possibilidade de recessão. Veja como que até quem é do mercado não sabe o que fala. As conversas logo cessaram por conta das incertezas quanto à intensidade na alta de juros do governo americano e a possibilidade de recessão. Olha como quem até mesmo, esse cara aqui é top, certo? Puta profissional. Ele trabalha no Bradesco, BBI. Cara, puta cara top. O que ele acabou de falar? Que as conversas de gestores brasileiros que queriam fazer emissão lá fora cessaram por conta das incertezas quanto à intensidade da alta de juros no norte-americano, certo? E a possibilidade de recessão. Não é verdade. Quanto mais for a intensidade da alta de juros, tá joia? Mais os juros vai cair. Tá bom? Mais os juros vai cair. E aí eles sabem disso, então eles não compram. Não tem nada a ver, tá joia? Na verdade, se você for pensar, o governo brasileiro emitiu um momento relativamente ruim, mas tem que fazer, não é sobre dinheiro, é sobre marcar um preço de referência para as empresas brasileiras. Então, o que acontece aqui? O governo vai criar um benchmark aqui na máxima do 10-year yield, porque a gente está vendendo na máxima, o governo pegou dinheiro pagando a máxima dos juros dos últimos tempos. Isso não é errado, tá bom? Isso não é errado. Mas as empresas não vão fazer isso, não são tontas. Você acha que, né? Por isso, o Garcia aqui não está contando, eu quero dizer assim, o Garcia não está contando a verdade. Ele está dando meia verdade. Porque é o seguinte, todo mundo que é financista sabe que se o Fed continuar pisando no acelerador, os juros futuros nos Estados Unidos vai cair. E aí eles vão conseguir captar abaixo do custo da República Federativa do Brasil. Sabe por quê? Porque o yield vai ficar maior, entendeu? Pensa assim, hoje o yield do Tesouro Americano está em 3. Pensa que o yield vem para 2, certo? Vem para 2. O Brasil pagou um prêmio de 2,8. Tá joia? 2,8
em cima do 2%, iria para 4,8%, certo? 4,8%. Se eu não estiver sendo claro, por favor, escreve ali que eu vou explicar de novo isso num outro vídeo. O que acontece? Então, do 2,8, tá? O cara vai lá e fala assim, o risco Brasil é de 2,8 acima do 10-year yield, que é isso que está acontecendo, vira um benchmark. Quantos pontos base o Brasil emitiu acima do 10-year yield? Vai ficar 2,8, certo? Por quê? Porque 3,41 para 6,15 é mais ou menos isso, 2,8. Quando chegar o yield aqui no 2,6 e fizer uma emissão, o que vai acontecer? Vai ter empresa brasileira emitindo abaixo do risco do Tesouro Brasileiro. Sacou? Não sei se eu fui claro. É simplesmente matemática, uma função matemática. A função matemática é custo de emissão nos Estados Unidos igual 10-year yield mais spread do Brasil, certo? Mais o risco da empresa. Então, dependendo do nível da empresa, dependendo de onde tiver o 10-year yield, a empresa brasileira vai emitir abaixo do risco soberano do Brasil. E daí eles vão fazer aqueles anúncios bonitos, assim. Vale consegue emitir abaixo do risco Brasil. Não foi isso, foi porque o Brasil teve que fazer emissão aqui, O Brasil emitiu no topo. Se o Brasil fosse emitir de novo lá no fundo, ia ficar mais barato. Mas ele não tem jeito. Por isso que as emissões não têm tanta importância fiscal, são mais para fazer marcação de referência de mercado. Um executivo que acompanhou a emissão do Tesouro de perto disse que há uma demanda reprimida para o Brasil e que a operação recebeu centenas de ordens vindas de fundos especializados em mercados emergentes e fundos que investem em diversas regiões do mundo. O desempenho no brasileiro no mercado secundário deve ser um indicativo também desse prestígio, na sua opinião. Por quê? Porque o cara que faz emissão, o banco que cuida da emissão, ele evidentemente ele convida um monte de gente, ele faz um monte ele circula isso para um monte de gente para ele conseguir ter liquidez no mercado primário, quando ele vende, e depois quando fica no secundário, certo? Porque daí agora, esse título vai para o mercado secundário, e qualquer um vai poder comprar. Então, ele garante, quando ele faz uma emissão aqui que teve uma de 8 bilhões de demanda, por que ele não emitiu 5? Primeiro, porque não era necessário, e segundo, porque ele quer criar um ambiente de liquidez para a saída desses papéis lá na frente. Então, ele sabe que ele tem um mercado potencial de 8 bilhões para 1,5 bilhão de papel. Tá joia? Ou, na verdade, o governo emitiu 2, né? Entendeu? Então, ele tem liquidez no mercado secundário, porque esses players que estavam aqui, dependendo da situação, vão querer comprar no mercado secundário. Então, tem saída, entendeu? Você está com um título que vai ter saída, vai ter gente na outra ponta para comprar. E aí, deixa eu andar aqui. O desempenho no mercado secundário deve ser um bom indicativo, porque daí vai ter liquidez, e aí tendo liquidez fica claro que tem apetite para comprar títulos do Brasil. E aí fala aqui que é o fim do jejum, o governo quebrou um jejum de quase 2 anos, não é quase 2 anos, né? Quase 2 anos não. É que o período de lançamento é sempre aqui, mais ou menos, no primeiro semestre. É sempre no primeiro semestre, ou no comecinho do segundo semestre. Daí, no ano passado, não houve essa emissão, mas tá tudo bem. Ele mostrou que a vigilância possa colocar recursos, mesmo sem estar ainda claro o ciclo de aperto de juros. Tá vendo? É mentira isso aqui. Porque, na verdade, o ciclo de aperto de juros nos Estados Unidos mostra para todo mundo que o juros futuro nos Estados Unidos vai cair. E se o juros nos Estados Unidos vai cair, é um excelente momento para as emissões lá nos Estados Unidos. Ou seja, parece haver um canal de irrigação para empresas brasileiras no momento em que o custo de captação local está elevado demais. Mentira. O custo de captação no Brasil não está elevado demais. É que o risco inflacionário do real é maior do que no dólar. É óbvio, né? O ministro da Fazenda Fernando diz que os estrangeiros estão mais otimistas sobre o Brasil do que os brasileiros. Não é verdade. O BC tem feito várias sinalizações e medidas de dados são consistentes. O presidente do BC disse que não tinha visto ainda o plano. Foi isso que o presidente do BC disse. Depois acabou de divulgar a emissão de títulos em dólar para verificar o apetite, entendeu? Ó a técnica de argumentação. Depois do arcabouço, tivemos emissão de títulos em dólar para verificar o apetite estrangeiro sobre o Brasil, né? Se você é um desatento, você não sabe que isso faz parte do plano e tal, você pode achar que foi o Haddad que mandou fazer, mas não foi parte do plano de financiamento da dívida. Pega os dados, você vai ver que o spread caiu, tivemos demora 3 vezes superior à esperada. Primeiro, isso sempre acontece. E segundo, o spread da operação caiu. Mas o spread comparado, deixa eu andar aqui. O spread comparado caiu, olha lá, olha quando foi a emissão. Ó, tá vendo? Olha quando foi a emissão. Olha lá, aconteceu no final de junho passada, tá vendo? No final de junho passada, e o settlement foi em
começo de julho. É sempre assim, porque o PAF é publicado em janeiro, entendeu? E daí, a partir da publicação do PAF, o governo tenta vender no primeiro semestre. É sempre assim, sempre assim. Então, a gente vendeu em 6,15 ou em 2021, era 3,87. Em 2021 era 3,87, tá bom? Então, o spread não caiu, tá bom? Mas o risco foi alto. Isso foi alto porque o risco hoje está mais alto. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, qual foi o argumento aqui do nosso amigo aqui, ó? Ou seja, parece haver o governo parece haver um canal de irrigação primária em um momento que o custo de captação local está elevado demais. Não é verdade. Por quê? Porque se você olhar aqui, o spread aumentou. O spread era 3,87, 6,15. Então não é verdade. Não é verdade, tá bom? Não pode misturar as coisas, tá bom? Não pode misturar as coisas. A gente tem que entender o que uma coisa é e o que a coisa não é. Então, para fechar, o que é esse Global 10-Year? É um título do governo emitido em dólar, tá bom? Para que serve? Para estabelecer um benchmark para o Brasil comparável ao 10-Year Yield dos gringos, tá bom? O que não é? Ele não é para medir apetite de ninguém. Ele é só para servir de benchmark, tá bom? E ele é muito pequeno, por exemplo, 2 bilhões não é nada 2 bilhões para a República Federativa do Brasil. Por que não capta mais? Porque o objetivo não é esse, o objetivo é só servir para benchmark. Por que isso é importante? Porque cria um critério de comparação de risco do Brasil. Então, cria um Country Risk Premium no Brasil. Então, você já sabe qual é o prêmio de risco do Brasil hoje em dólar. E o prêmio de risco do Brasil hoje em dólar é de mais ou menos 2,8%, né? 280 pontos base acima do título do governo americano. O que é Country Risk Premium? É o prêmio de risco, como eu disse, em dólares para aplicar no título do Tesouro Brasileiro quando comparado ao 10-Year Yield, certo? Então você pega lá o brasileiro, pega lá 100 mil dólares, ao invés de você comprar título do Tesouro Americano que paga 3,40, você comprou título do Tesouro Brasileiro que paga 6,15. É isso, tá bom? E no que ajuda as empresas? Porque daí os bancos estrangeiros vão pegar o Country Risk Premium do Brasil, que é 6,15, tá joia? E vão aplicar um risco sobre o equity, que é para financiar as empresas privadas. Tá, joia? A partir do título do governo brasileiro. Antes, sem o Global BR de 2023, a referência seria baseada em cálculo de agência de risco, etc e tal, como eu já comentei. Né? Vou passar aqui. Foi o Haddad que fez? Não, não foi. Não foi. É normal, tá bom? Agora o mais importante. Por que a Selic é de 13, né? Um título pré-fixado do Brasil é 12 e o BR 10 anos paga 6,15? Porque o real tem isso em inflação. Então, se você fica coçando a cabeça toda vez que eu falo sobre isso, eu espero que agora isso fique claro para você de uma vez por todas. É preferível tomar risco no Brasil em dólar do que vir aqui e comprar título do Brasil em real. Isso está mudando agora, porque o dólar vai cair, vocês já sabem disso, já falei, vou repetir. Mas em situação normal de temperatura e pressão, é melhor comprar um título da República Federativa em dólar do que comprar em real. Por quê? Porque o Brasil tem inflação. Historicamente, como disse o nosso grande banqueiro, o nosso brilhante banqueiro aqui, temos que ser realistas. O Brasil nunca teve uma inflação consistentemente abaixo de 4%. E é por isso que o nosso risco é sempre mais alto. É por isso que o custo de capital das empresas no Brasil é mais alto. É por isso que pobre no Brasil continua sendo pobre. Porque o governo, seja qual for, tirando a Fernando Cardoso, não tem vontade de trabalhar e fazer o que ele tem que fazer, porque ele tem um interesse sempre de se apropriar da riqueza da população via inflação. Tá joia? É isso. Isso é o mais importante, tá bom? Então, nunca a gente vai ter crédito sustentável, nunca a gente vai ter crescimento econômico no longo prazo se a gente tiver essa mania derrotista, tá certo? Fracassomaníaca de dizer que a inflação no Brasil tem que ser de 4%, tem que ser de 5%. Lógico que tem que ser. Você não é pobre? Lógico que tem que ser. Você precisa que os juros parem de subir para você poder não ter um competidor como o governo te ferrando. Lógico. Certo? Vejam só, os esquerdistas preocupados em defender os capitalistas que estão chorando porque estão sofrendo a competição dura e inescrupulosa do Tesouro da República Federativa do Brasil. Eu nunca pensei
que eu ia estar vivo para ver uma piada dessa. Petista se preocupando com banqueiro. Vamos lá. Lupa fiscal. Aqui é mais uma. E galera, se o governo desandar na inflação, eu vou fazer vídeo todo dia, se bobear. Não vai ter dado todo dia. Mas eu vou bater nisso todo dia, eu vou mostrar, depois eu escrevo um livro, publico essa bosta, para mostrar como é que se faz pobre ficar mais pobre. Prometo. Em homenagem à minha filha, eu prometo, eu vou mostrar todo dia como é que a massa salarial no Brasil vai ser destruída pelos wannabes dos petistas mal informados. Vamos lá. No episódio passado eu falei para vocês que o governo vai penar para o fim do ciclo da inflação, é por isso que o Haddad está tentando fazer isso, na receita e porque o governo está temeroso que isso vai chegar na alta do preço das despesas do governo, tá joia? Eu mostrei para vocês aqui, né, aqui, ó. Eu mostrei para vocês aqui, ó, nesse textinho aqui, ó, que, cadê, ó? Ó. Cadê aqui? Puta, tanta notícia, tá vendo? Virou coisa de política, e daí não tem mais os dados técnicos, o que importa não aparece. Mas cadê aqui, ó? Cadê? Calma que nós vamos chegar lá. Olha quanta coisa. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Eu vou achar aqui. Caramba, né, meu? Olha quanta coisa. Não acha. Deixa eu ver aqui, tesouro. Calma aí, gente. A gente vai chegar lá. Tá bom, peraí. Deixa eu entrar direto no site do Tesouro. Tesouro Nacional. Vamos ver aqui. Ó. Tesouro Nacional. Cadê? Últimas publicações. Vamos ver. Mais notícias está aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui. Cadê aqui? Aqui, pronto. Eu falei para vocês desse texto aqui, eu falei, ó, vou ter que ir lá no Ministério do Planejamento achar os dados, porque o governo... E aí eu mostrei que o governo dizia o que, ó, é o melhor resultado para os 2 primeiros meses de um novo mandato. Eu falei, isso aqui tá equivocado, o governo tá errado, etc e tal. Falei que o Haddad tinha feito lá uma apresentação no começo do ano, falando que ele tinha encontrado um espaço no orçamento, etc. Eu falei que isso era uma besteira. Até na mentoria eu escrevi isso, eu falei, isso é besteira, porque ele está aumentando o risco. Eu falei isso na mentoria. Falar com os meus alunos, eu falei para você, ele falou mesmo, filho da puta falou mesmo, falei. Porque é isso aí, galera. Isso é o que eu faço. Eu fazia isso na minha vida inteira. Então eu sei o nome do jogo, certo? E eu sei qual é o efeito da inflação e eu sei qual é o efeito da receita, porque é o que eu sei fazer, certo? Então, o melhor resultado, eu falei, isso aqui não é verdade. Aí o que aconteceu? Os dados não estavam disponíveis, agora ficou, certo? Primeiro mês efetivo do governo foi fevereiro. Então tá aqui, ó. Quanto caiu a receita? 12% em termos reais. 12% em termos reais caiu a receita. 12%, tá bom? Tirando que é a receita do governo mesmo, porque o que o governo recebe, uma parte não é do governo, é dos estados e municípios. Tirando o que ficou com o governo teve uma paulada de 14 bilhões em queda de arrecadação, 16% em termos reais. Eu avisei. E aí, se você olhar a despesa subiu 6 bi. Tá vendo? A despesa subiu 6 bi. Tá bom? Por quê? Porque ela começa a curvar. Em termos reais ainda não, mas ela já começa a curvar. Tá bom? Começa a curvar. Vai curvar. E aí, se você ver o resultado primário do governo, o que você vai ver aqui, ó? Você vai ver o quê? Você vai ver que o déficit foi de 19 bilhões.
19 vezes maior do que de fevereiro de 22. 19 vezes maior. O que causou isso? A queda da receita. É só fazer conta, 14 bi aqui, ó, 14 bi aqui, ó, mais a alta dos 6 bi aqui, deu a diferença. O que eu disse para vocês no vídeo da semana passada? Aqui, ó. Os números vão mostrar que o governo vai penar com o fim do ciclo inflacionário, da alta na receita e a chegada dos efeitos da alta pressão dos preços do governo. Olha aí. Olha aí. Você acha que o secretário do Tesouro Nacional não sabia disso? Você acha que ele não tinha a obrigação, a diligência, o dever de falar, ó, teve uma queda da receita, etc. Por que ele não falou isso no release? Qual que é o elemento mais importante do fechamento do bimestre do governo? É o quê? É o superávit do maior da história para o início do mandato ou um resultado em fevereiro 19 vezes pior do que qualquer média histórica? Isso, evidentemente, o Serão não falou. Então, petistada, não adianta, tá bom? Se ficar desse jeito, vai ser todo dia porrada. Todo final de semana porrada. Porque isso aqui é um absurdo. Tá? E, de novo, hein? Eu sou um otimista para a política fiscal. Mas os petistas podem sempre nos surpreender. E, lógico, eu não acho que desse jeito aqui o Lula deixou o Haddad no poder. Tá bom? Então é isso. Beleza? E aí, então, o payroll, pós-payroll, o mercado de trabalho continua forte nos Estados Unidos. De uma maneira geral, os dados confirmam a posição do Fed de que os juros ainda não afetam o mercado de trabalho, né? E aí, o que eu falei desde o princípio? Qual é a função de consumo? É renda. Olha, também nos Estados Unidos, exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas assim, o ser humano é muito parecido em todos os cantos do mundo. A vacina que funciona aqui, funciona lá, a comida que funciona aqui, funciona lá. Parece que os seres humanos são semelhantes em todos os cantos do planeta. Parece. Então, parece que a função renda é fator de geração de consumo e que, portanto, se a inflação tira o fator renda dos mais pobres, não vai ter game no crescimento econômico de ninguém, tá bom? Dito tudo isso, vamos ver o cenário mensal. O que esperar de abril já foi a ADP, já foi payroll, já falamos do payroll, vai ter CPI e Fed Minutes, dia 12, então fiquem atentos essa semana. Quarta-feira vai ser importante. E você tem o PPI no dia 13. E aí aqui no Brasil a gente tem o IPCA na terça-feira, né? Então você tem IPCA na terça-feira, aí nos Estados Unidos você tem dia 12 o CPI e a minuta do Fed, e dia 13 o PPI. Então fiquem atentos que vai ser importantíssimo essa semana para a estruturação geral da leitura de risco do mundo, tá bom? Ficar de olho no 10-year yield, ver como é que ele vai responder. Na minha opinião, vai continuar confirmando a tese do Fed de que o mercado americano está crescendo. E aí a gente tem investimento de cirurgia dia 24/4 e o IGPM dia 28/4, beleza? Aí a gente tem aqui o Trade Information, hoje tem um novo conteúdo, e quarta-feira tem o lançamento do lote 2, tá bom? Falado tudo isso, vamos ver a gringa. E aí a gente vai para o Brasil depois. Então o 10-year yield está aqui no 3,43, o 10-year yield perdeu a média de 200, fica brigando aqui, porque vai ter o Fed Minutes, tem resistência, tem tudo. Então ele vem aqui para os 2,80 no mínimo, tá bom? Então é isso, tá? Então o que acontece? O governo brasileiro, ao ter feito emissão aqui, ele vai estabelecer um benchmark para os privados brasileiros, o que é bom, e aí a captação, quando vier aqui para baixo, os players brasileiros vão poder fazer emissão, de repente até por um preço mais baixo do que o Tesouro, tá bom? Então, isso é um bom momento aí para as empresas brasileiras. Mas o que é importante você saber? O ciclo de crescimento do Brasil não vai ser até que as empresas brasileiras vão poder ganhar dinheiro com isso, porque você vai emitir. Pensa só, você emite uma dívida de $1 milhão lá nos Estados Unidos, tá bom? Lá nos Estados Unidos. O dólar está caindo. Então, o que acontece? Você vai pagar menos em reais por essa dívida, tá joia? E se os juros lá nos Estados Unidos estão caindo, você ganha twice, tá bom? Então, durante um tempo, as empresas brasileiras vão ganhar isso. Só que o que vai acontecer? Quando os agentes econômicos americanos, alguns deles já aqui no Brasil, quando eles perceberem que o Brasil que a moeda brasileira vai se valorizar, e os players grandes já sabem disso, eles não vão fazer operação lá, eles vão fazer operação aqui, tá bom?
E é por isso que esse ciclo de crescimento do Brasil, que eu acredito que vai acontecer, pode ser colocado em risco pelo PT. Por quê? Porque se a inflação de partida do crescimento econômico for alta, logo, logo tem que aumentar os juros. Tá bom? Beleza? TLT, subindo lá, rompeu 200, vai lá na 400, tá joia? Espero que vocês tenham pego o TLT. O Dow Jones está no topo, né? Beleza, todo mundo aqui na 400 esperando o Fed Minutes. SP500 também na 400. A Nasdaq também na 400, ela batendo ali. O VIX perdeu a 400, perdeu a 200 e tá vindo aqui pro fundão aqui, ó, tá vendo? Então, por enquanto, tudo normal. O euro foi lá na 400, bateu na nossa região aqui de volume, tem essa resistência aqui. Depois dessa semana deve voltar aqui para 1,03, etc e tal, para fazer o teste dessa perna de alta aqui, e aí a gente começar a perceber que o euro vira numa tendência de alta de longo prazo. Então, quem está pensando em comprar euro, deve olhar para essa região aqui, desse suporte aqui, para comprar perto do $1, que vai ser provavelmente o último preço defendido pelo mercado, tá bom? Dólar index despencando, desnecessário falar, então o dólar no mundo é para baixo, vai continuar assim, deve, por causa do Fed Minutes, ter alguma volatilidade. Bitcoin subindo, né? Fez o estouro, lembra? A gente falou disso, falei, galera, tem que esperar o estouro. Fez o estouro, tá batendo aqui nessa região aqui, dessa resistência aqui, e parece querer cruzar a 9 com a 20 aqui. Então pode ter uma boa venda em Bitcoin, fiquem de olho. Ethereum também mesma coisa, petróleo, gap de alta, um gap de exaustão aqui, veio na região aqui, né? Nessa região de alta, ele pode tentar buscar 200 e depois vir fechar o gap, tá bom? O ouro subindo porque o dólar está caindo, o minério de ferro perdendo aqui, o topo vai lá para o fundão, o minério de ferro vai lá para onde ele deveria ir, que é para baixo de $75, e aí você tem o EWZ que está fazendo o teste aqui dessas regiões aqui, então está meio dentro do que eu tinha conversado com vocês. Eu acho que a alta da Bolsa Brasileira vai até o Fed Minutes e depois vai para baixo. China na mesma região, Emerging Markets na mesma região. Vamos olhar nosso índice? Vamos olhar lá no nosso índice, vamos ver como é que ele está aqui. Só um minutinho. Vou pegar aqui, ó. O que a gente tem no índice, né? O índice, ele fez uma defesa de fundo, né? Ele busca aqui potencialmente, né? Vamos ficar de olho aqui, se ele busca que ficar acima desse ajuste aqui no 102 e 100, e aí se ele ficar acima, ele deve testar 50, tá bom? Deve testar 50. Se isso acontecer, deve acontecer nessa semana, tá bom? Perto do Fed Minutes e perto dos dados de inflação dos Estados Unidos. Essa é a minha leitura. E aí depois disso começa a correção. O dólar caindo, né, meu? O dólar veio testar o pavio, né, meu? A gente falou desse pavio lá atrás, tá vindo testar esse pavio. E o dólar, lembre-se da minha marcação, o dólar vai para o range entre 4,63 e 4,26, tá bom? Muito legal, o mercado agora está acordando para a vida, né? Percebendo que o dólar é para baixo, com um atraso de 26 meses. Seja bem-vindo, mercado. E claro, né, depois do dólar ter saído de 2020 do 6,94 para 5,059. Então o dólar está aqui, né, nessa região importante. Aqui, se você pegar aqui, ó, ele está bem na média de 400 semanal, tá vendo? Bem na média de 400 semanal, onde ele defendeu a última vez. Então confirma meio que a tese de que o dólar veio para essas regiões aqui de resistência, etc, etc, etc. Então o dólar é para baixo. Então isso é bom para a economia brasileira, tá vendo? Então, ó, se você é brasileiro como eu, está cansado de viver num país fracassado, certo? Onde não tem renda, onde não tem crédito barato, etc e tal, não aceite a ideia de que existem atalhos, tá joia? Porque a gente vive de pegar atalhos nos últimos 44 anos, pelo menos desde quando eu me considero ser humano. E são oportunidades como essa que definem o tempo do ciclo de alta do país, tá joia? Do ciclo de alta econômica, de crescimento econômico. Se a gente aproveitar as forças, usando a expressão do banqueiro lá, se a gente aproveitar o momento, a gente vai conseguir iniciar o nosso ciclo de crescimento com um dos juros com a inflação mais baixa de todos os tempos,
Aí o BC vai poder baixar os juros com tranquilidade. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fim do ciclo de expansão, ou seja, de crescimento econômico do Brasil, vai ser muito mais duradouro. Isso devia ser óbvio, mas infelizmente no Brasil nem o óbvio é óbvio, tá bom? Muito obrigado. Só mostrar o DI futuro aqui, antes de eu ir embora. Olha o DI futuro, olha o DI futuro. Por quê? Porque você acha mesmo? Você acha que o Bradesco, o Itaú, a Caixa, o Banco do Brasil vão querer enfrentar o Tesouro da República Federativa do Brasil quando a curva de juros for para baixo? Você acha isso mesmo? Você acha que alguém vai apostar no longo prazo contra a República Federativa do Brasil? Você acha que alguém vai ficar comprado em juros futuro, numa curva descendente de inflação? Você acha isso mesmo? Só gente incapaz para pensar nisso, tá bom? É isso, galera. Choque de realidade, primeiro React. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, distribui, contamina o mundo, pra gente ver se as besteiras que a gente escuta por aí cessem em algum momento, tá bom? Valeu. Tchau, tchau.